Fala aí galera, professor Nilson na área. Se liga aí galera na pegada do bagulho. Pessoal do segundo ano, presta atenção. É o seguinte, arcos de circunferências. Vamos entender o que é que são arcos agora. Então, ao marcarmos dois pontos A e B sobre uma circunferência de centro O, ela fica dividida em duas partes e denominamos arcos de circunferência ou simplesmente arcos. Os pontos A e B são as extremidades dos arcos e, portanto, pertencem a ambos. Então, tipo, tem uma circunferência aqui, né? E aí eu marco um ponto A e um ponto B. Então, essa linha que ficou em vermelho aqui, ela já representa um arco e eu escrevo arco AB. Mas na realidade, os dois arcos são AB. Presta atenção. Esse arco aqui começa no A e ele chega até no B, a parte mais curta. Mas se eu sair daqui do A e der essa volta pelo outro lado, passando pelo ponto Q e chegando no B, eu também terei um arco da circunferência. Então se liga aí, ó. Os pontos A e B determinam dois arcos de circunferência que podem ser indicados por A, B. Quando não ficar evidente a qual arco estamos nos referindo, podemos inserir um ponto de nas extremidades A e B e utilizar a notação APB, ou seja, o arco AB mais o que passa por P, ou AQB, que seria o arco AB também, só que agora eu quero o que passa por Q. Ou seja, uma forma de identificar quem é o maior e quem é o menor. Se as extremidades A e B coincidem, um dos arcos fica reduzido a um ponto e o outro é a própria circunferência. Tá certo? Então, tipo, se ele parte de A e ele fica em A mesmo, então eu posso dizer que um arco é o ponto A, o próprio ponto, e o outro é a volta completa, saindo de A e completando o A em qualquer sentido da volta. Então eles são chamados respectivamente de arco nulo e de arco de uma volta. Beleza. Então, quando as extremidades correspondem às extremidades de um diâmetro, temos duas semicircunferências ou arcos de meia volta. Então, uma semicircunferência é a metade de uma circunferência. Beleza, galera? Suave na nave aí. Então eu tenho aqui um ponto que eu posso dizer o arco nulo saiu de A e ficou em A, então não foi para lugar nenhum, então não é um arco. Ou um arco de uma volta completa, sai de A, dá uma volta e para em A de novo. Ou o A e o B estão em lados opostos da circunferência, onde eu tenho o centro bem no meio, né? Então, por exemplo, a distância do A até o O vale um raio. E a distância do B até o O também vale um raio. Então aí nós temos a parte de cima é uma semicircunferência, a parte de baixo é uma semicircunferência também. Vale ressaltar, né, a diferença de circunferência e círculo é que a circunferência só trabalhamos com a borda. Então a gente não usa a parte interna, como uma aliança, por exemplo, um anel, certo? Que só se usa a borda. Um círculo representa uma moeda, por exemplo, um disco, né? Onde a parte interna é relevante. Beleza, galera? Então essa é a diferença entre círculo e circunferência. Então, dentro de uma circunferência, eu posso ter um ângulo central. E todo ângulo que tem vértice no centro da circunferência é chamado de ângulo central. Assim, todo arco de circunferência tem um ângulo central que o subtende. Tá? Então, toda vez que eu delimitar um arco de A até B, eu sempre terei apontado para o centro da circunferência um arco que vai medir esse arco, ok? Então, na figura ao lado, a AOB, ou seja, partindo de A na reta indo para o O e chegando no B, ele é o ângulo central correspondente ao arco AB, okay? Partindo de A até B, vindo pela essa parte menor. Então, esse ângulo aqui, ele define, galera, esse arco, beleza? Olha só esse outro exemplo. Eu tenho aqui um ângulo de 150 graus. Então, quanto é que vai medir o arco? O arco também vai medir 150 graus. Porque a medida do arco, galera, ele mede o ângulo. Nós vamos entender já já isso aqui. Tá ok? Mas eu tenho aqui um ângulo central de 150 graus e um ângulo central de 30 graus. Beleza. Então, vamos lá. Medida de arcos, medida e comprimento de arcos de circunferência. Então, ó,
A medida angular de um arco é a medida do ângulo central, como eu disse. A medida do ângulo é a mesma medida do arco. Isso em unidades de medidas de ângulo, né? No caso, a gente pode usar o grau ou o radiano, que nós vamos ver mais à frente. Tudo bem? Então, por exemplo, na figura seguinte, a medida angular do arco AB é igual a alfa. Então, ele deu aqui um ângulo central alfa, mas reparem que nós temos aqui duas circunferências concêntricas. Ou seja, são duas circunferências que têm o mesmo centro, tá? Então, repara que esse arco AB aqui, ele parece ser menor que o arco CD, mas ambos eles têm o mesmo ângulo central, tudo bem? A medida linear de um arco é o comprimento ao longo do arco, tá? Ou seja, a medida linear é a medida em centímetros, em metros, em quilômetros, tá certo? Mas a medida angular é a mesma. Então, a medida do arco AB, a medida angular do arco AB, é a mesma medida angular do arco CD. Porém, a medida linear deles é diferente. Tá? Então, linear é o comprimento em centímetros, em metro. Tudo muito tranquilo, tá certo? Tem umas coisas importantes que vem aqui no livro que a gente pode ler, ó. Quando dizemos apenas medida de um arco, geralmente nos referimos à medida angular, tá certo? Então, quando a gente só fala a medida do arco, então eu estou falando a medida do ângulo central, ok? Olha só essa perguntinha aqui interessante. O comprimento de um arco depende do raio da circunferência em que ele está? E a medida angular de um arco? Então, sim, tá? Então, o comprimento de um arco depende do raio da circunferência, tá certo? Que é essa medida que vem aqui, tipo aqui do centro O, por exemplo, até o A ou até o B, tá? Então a primeira resposta é sim. E a medida angular de um arco? Ela depende também? Não, tá? Então nós veremos nas orientações que vem mais à frente. Tranquilo? Então quais são as unidades de medidas de arcos de circunferência? Então a medida de um arco de circunferência pode ser expresso, né, em grau ou em radiano. Como eu falei, são unidades de medidas, tipo metro e centímetro, né? Então, o que é maior, um comprimento de 1 metro ou um comprimento de 100 centímetros? Quem pensar rápido vai entender que 1 metro vale 100 centímetros. Então, eles representam o mesmo comprimento. Sendo assim, é a mesma coisa. Porém, 1 metro é usado apenas o número 1 e 100 centímetros usa o número 100. Então, eles são escritos de formas diferentes, porém representam a mesma coisa. É o que vai acontecer com as unidades de medidas de arco. Primeiro vamos falar do grau. São duas, é o grau e o radiano. Vamos olhar bem para essa figura aqui, porque ele diz assim: ao dividir uma circunferência em 360 partes iguais, cada parte obtida é um arco que corresponde a 1/360 da circunferência e tem a medida angular de 1 grau, indicado por 1 e essa bolinha em cima. Assim, uma circunferência tem 360 graus. Com certeza que todo mundo já deve ter ouvido falar que uma volta completa ela mede 360 graus. Então imagina alguém no passado, não se tem mais ou menos a noção, só você sabe que foi um grego, pegou uma circunferência e dividiu assim em 2 partes. Depois ele dividiu assim em 4 partes. E depois ele foi dividindo a circunferência como se ela fosse uma pizza, certo? E aí ele percebeu que ele poderia dividir essa pizza em 360 fatias. Uma fatia das 360 fatias correspondem exatamente a 1 grau, tá ok? Então quando a gente coloca a circunferência e divide ela aqui, ó, de 10 em 10, entende que do 0 para o 10 eu tenho 10 pedacinhos que representariam uma fatia da pizza de 360 fatias. Do centro até o 0, aí do centro até o 1, até o 12, até chegar no 10. Ou aí isso vai preenchendo, imagina aí, até chegar em uma volta completa. Suave na nave, né, galera? Olha só. Os arcos de 90 graus, 180 graus e 270 graus, em sentido anti-horário, nas figuras a seguir, representam 1/4, metade e 3/4 da circunferência, respectivamente. Então, bora entender.
O que é um arco de 90 graus? Repara, eu tenho a circunferência aqui, imagina ele dividir a pizza em 4 fatias. Cada fatia dessas representa uma medida de um arco de 90 graus. Então, se eu pegar o 90 e dividir por 360, ou seja, 90 graus de 360 graus, dá para simplificar por 90. 90 dividido por 90 dá 1, 360 dividido por 90 dá 4. Então, vai representar 1/4 da circunferência. E mais lá na frente vocês vão entender que a gente chama isso aqui de quadrante. Então, do A até o B aqui eu tenho um quadrante, 2 quadrantes, 3 quadrantes, 4 quadrantes. Agora presta atenção, um arco de 180 graus. Se do A até o B aqui em cima é 90, então se eu seguir mais o caminho e parar bem aqui, eu vou andar 90 mais 90. 90 mais 90, 180 graus. 180 graus representa uma semicircunferência que nós vimos lá na frente, lá atrás. Então representa a metade de uma circunferência. Uma semicircunferência representa um arco de 180 graus. Se eu colocar na fração 180 para 360, simplifica por 180, vai dar a metade, 1/2, porque 180 é a metade de 360. Suave na nave. Se eu seguir mais um pouquinho, mais de 90 graus aqui embaixo, eu vou andar 180 mais de 90, o que dá um arco de 270 graus, né? Suave aqui na nave, um arco aqui de 270 graus. Então repara que ocupou agora 3 partes da pizza, 1, 2, 3. No 180 ocupa 1, 2. No 90 só ocupa 1, tá? Então, os submúltiplos do grau, eles representam uma parte menor do que isso, tá ok? Que a gente vai dizer o seguinte, quanto é que vale 1 grau? Então, 1 grau é uma fatia. Cada uma fatia dessas aqui, que vocês estão vendo do 0, 1, 2, 3, como graduado num transferidor, né? Ele também tem um submúltiplo, ou seja, esse intervalo aqui de 0 até 1 aqui, tá vendo? Essa distância bem pequenininha aqui, também pode ser dividida. Os graus, eles representam um sistema sexagesimal, que é aquele que varia de 60 em 60. Então, galera, por causa disso, eu posso dizer que eu tenho 1 grau corresponde a quantos minutos? 60 minutos. Ou seja, por quê? Porque é o sistema sexagesimal. 1 grau vale 60 minutos. 1 minuto vale 60 segundos. 1 grau corresponde a 3.600 segundos. Igual como a gente usa no tempo. É a mesma unidade. Porém, parece ser os mesmos submúltiplos. Mas por que isso parece? Porque tanto o grau quanto o tempo usam o sistema sexagesimal, que é o sistema que varia de 60 em 60. Então, por isso que eu posso dizer, 1 minuto eu escrevo 1 e um tracinho em cima. É igual a 1/60 do grau. Ou seja, o que é 1 minuto? É eu pegar 1 grau e dividir em 60 partes. E o que é 1 segundo? É eu pegar uma dessas partes aqui, dessas que foram divididas, e dividir em 60 partes de novo. Então, 1 grau tem 60 minutos, 1 minuto 60 segundos. Essa é a relação do grau, beleza? Por último, vamos ver aqui a relação do radiano. Então, se liga aí. Agora vamos conhecer a outra unidade de medida angular. Lembre-se que estamos medindo ângulo primeiro. Então, essa unidade será bastante utilizada ao longo do estudo de trigonometria e também está presente no dia a dia em diversos profissionais, como engenheiros, físicos e arquitetos. Quando o comprimento de um arco, ou seja, a medida linear, é igual ao comprimento do raio da circunferência que o contém, dizemos que a medida angular desse arco ele vale 1 radiano. Então, quando essa medida aqui, do A até B, é igual a essa medida do centro, tá? Nós temos então, a medida do raio, quer dizer, do A até O, se for o mesmo tamanho do A até o B. Então, esse ângulo central que ele vai montar representa a 1 radiano, tá ok? Então, isso aí vai ser a medida de 1 rad. Tudo bem? Observe os arcos CD, por exemplo, do C até o D, o arco CD. O comprimento do arco mede o dobro da medida do raio. Então, a medida angular do arco é 2 radianos, porque essa medida aqui é 2 vezes essa medida aqui.
Qual é a medida de um arco cujo comprimento é o triplo da medida do raio da circunferência? Ó, resposta 3 rádios, uma pergunta muito simples. Então, a medida do arco, né, que ele mede 3 vezes a medida do raio, eu nem preciso saber quanto é o raio. A medida que, se o raio for 10, então o arco vai ser 30. Aí o ângulo central vai valer 1 radiano. Ou, perdão, 3 radiano. Qual é o comprimento de um arco contido em uma circunferência de raio R e cujo ângulo central corresponde à medida de 5 radianos? Ora, 5 radianos, 5 vezes o valor que o raio for, beleza? Qual é o comprimento de um arco contido em uma circunferência de raio R e cujo ângulo central corresponde a x radianos? Então vai ser x vezes R. Tipo, se o x for 5, é 5R. Se o x for 3, é 3R. Se o x for 30, é 30 vezes R. Suave na nave. Um radiano equivale a aproximadamente quantos graus? Então, ele aproximadamente, galera, um radiano vai equivaler a aproximadamente 57 graus, tá certo? É um número fracionário. Em sala de aula eu vou fazer o cálculo para vocês perceberem direitinho, tá? Então, a relação principal, onde termina essa aula aqui do vídeo. E aí nós vamos continuar em sala de aula, tá certo? Então, qual é a relação que vai existir entre grau e radiano? Como fazer para converter um ângulo medido em grau para a sua equivalência em radiano? Então, no ensino fundamental, você viu que o comprimento de uma circunferência de raio R é dado por 2πr. O comprimento da circunferência é sempre o dobro do raio vezes π, ou 2πr. Agora vamos usar essa informação para estabelecer a relação entre grau e radiano e fazer diversas conversões entre as unidades de medida angular. Então, olha esse exemplo. Dada a circunferência de raio R, o seu comprimento C é igual a 2πr. Podemos interpretar essa expressão como o raio R que cabe 2π vezes nesse comprimento, ou seja, aproximadamente 6,28 vezes. Por quê? Porque o π vale 3,14, eu já disse isso em sala de aula, né? 3,14 multiplicado por 2 vai dar 6,28. Como cada arco de comprimento é igual ao raio correspondente, tá? É igual ao raio AR, corresponde a um ângulo central de medida 1 radiano. Então, o arco de comprimento 2πr, quer dizer, a circunferência toda, corresponde a um ângulo central de medida 2π rad, que agora é radiano. Sabendo que a circunferência tem 360 graus, então a gente já pode concluir que a 2π que 2 multiplicado por π radianos correspondem a 360 graus. Ou seja, eu posso representar uma volta completa por 360 graus, ou eu posso representar uma volta completa por 2π radianos, desde que seja em radianos. Olha só o exemplo. A partir dessa relação, nós podemos escrever outras, por exemplo. Ó. Se 2π vale 360, então π, que é a metade de 2, 1 é a metade de 2. Vai valer 180, que é a metade de 360. E se eu pegar essa metade aqui, π, e dividir por 2 de novo, eu vou ter metade da metade. Então, 90 é metade de 180, que é metade de 360. Suave na nave, né? E se eu pegar essa metade aqui, de novo, π sobre 2, e dividir por 2 de novo, vai ficar π sobre 4. Então, é metade da metade da metade. Ou seja, a metade de 90, que vai ser 45 graus. O cálculo disso é muito interessante de fazer, ó, tá? Então, por exemplo, utilizando a regra de 3 e a relação π rad igual a 180 graus, podemos converter em radiano qualquer medida angular expressa em graus e vice-versa. Por exemplo, para escrever 270 graus em radiano, como é que fazemos? Monta uma regra de 3, ó, π radiano é igual a 180 graus, ou equivale a 180 graus. Põe grau embaixo de grau, então 270 fica embaixo do 180. E embaixo do π radiano fica o x, porque a gente não sabe quanto é que é esse x. Multiplica agora cruzado,
certo? Então vai ficar x vezes 180, e como esse x vai ficar multiplicando pelo 180, é lógico que é ele que vai passar dividindo depois, o 180. E vai ficar π vezes 270. Só que se a gente simplificar aqui por 90, ó, 270 dividido por 90 dá 3. 3 vezes π dá 3π. Lembrando que o π é um número, ele vale aproximadamente 3,14. Como ele é um número irracional, é muita coisa para escrever, a gente usa o π mesmo, vai ficar 3 vezes π. E o 180 dividido por 90 também vai dar 2. Então, ó, o número 3π radianos sobre 2 equivale a 270 graus. Igual como está escrito, logo, 270 graus equivalem a 3π radianos. Beleza? E aqui no livro teremos alguns exemplos. Por exemplo, ó, 360 graus é 2π. 90, π sobre 2. 60, π sobre 3. Beleza? Daí para frente, nós teremos umas atividades que a gente vai fazer já em sala de aula. Então esse vídeo aqui é para vocês começarem já a esclarecer a ideia de arcos de circunferência e a ideia das unidades de medida de ângulo. Beleza, galera? Suave na nave, valeu. Se liga aí na pegada do bagulho.